Graça e paz, amados, mais uma vez para falar dessa coisa maravilhosa que é do nosso Senhor Jesus Cristo. O título hoje é Homens de Deus. Será que existe mesmo os homens de Deus? Amados, os grandes homens de Deus, embora relatado lá dessa forma, refere-se aos grandes personagens bíblicos. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nos estudos de literatura, até mesmo no dicionário, manejar bem a palavra de Deus quer dizer dissecar, separar cada parte nos seus devidos lugares, devidos momentos, épocas. E assim pode-se ter um melhor conhecimento e abrangência plana do entendimento, principalmente da palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser lida com muita reverência, total atenção, tendo total conhecimento, pelo menos o básico, de literatura, ortografia, redação, interpretação de texto, gramática e até mesmo acentuação gráfica. Por exemplo, de interpretação de texto. Dizem que um provérbio da literatura muito importante é que texto fora do contexto gera pretexto. Então, eu vi uma vez congresso feminino, não vou falar a denominação para não dar o que falar, mas estava lá uma faixa bem grande, escrito assim: um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, sê forte. Amados, isso está lá em Isaías, nos 3 versículos seguintes vem o contexto que eles deveriam ter, não tido a preguiça, ter lido um pouquinho mais e ido mais além na sua leitura. Aquilo ali está se referindo a 2 idólatras que juntos, em conluio entre si, resolveram cortar uma madeira, fazer um ídolo para diante dele adorar. Então, o texto não lido forma algo que às vezes causa até uma heresia totalmente oposto a uma denominação evangélica que visa adorar a Deus sem nenhuma idolatria. Tem casos absurdos, por exemplo, de acentuação gráfica. Uma vez eu estava jogando bola e eu, como cristão, alguém me chamou a atenção dessas igrejas bem tradicionais, antigas, que nem televisão eles julgavam não poder assistir, mas hoje eles já até reconheceram em relação à televisão, já estão podendo assistir televisões e hoje eles podem filtrar o que tem de bom e o que tem de errado. Mas esse irmão me disse assim: ó, Alan, você vai onde? Jogar bola? Tá de chuteira? Ele falou: mas que negócio é esse? Você não sabia que a palavra de Deus diz? Jesus disse que não é possível, é proibido jogar bola para o cristão? Eu falei: mas meu irmão, nunca vi isso. Me mostra. E abre lá em Mateus, está escrito lá, Jesus falava em parábolas. Imagina, irmãos, que tristeza que a gente vê por aí. Não tem mínima noção de acentuação gráfica. A regra mais básica da acentuação gráfica é que todo paroxítono é acentuado. Então, irmãos, principalmente na palavra de Deus, quando você vai fazer uma leitura direcionada à palavra de Deus, tem que ter um certo conhecimento, perguntar quem entende. Hoje nós temos a internet para não dar essas heresias, esse tipo de coisa, e passar até vergonha. O obreiro tem que saber manejar bem a palavra, porque ele vai explicar, falar para uma pessoa que recém-convertida que quer saber das coisas do Evangelho. Você tem que estar afiado para poder falar sobre essas coisas. Hoje nós vamos ler um Salmo 91. Eu não costumo ler o capítulo todo, porque geralmente eu costumo dizer que fica cansativo, mas 3 capítulos hoje merecem a leitura. O Salmo 91 é um salmo que geralmente a gente vê nas salas das casas das famílias tradicionais, aberto lá aquela Bíblia grande, uma fita vermelha dividindo, marcando a posição do Salmo 91, julgando essas pessoas que as letras iriam os proteger dos males que aqui vêm descritos. Mas vamos analisar da forma que eu tenho dito que deve ser lida com toda reverência. Vamos ler e depois eu vou comentar esse salmo maravilhoso. Sobre a sombra do Altíssimo,
o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com tuas penas, e com tuas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esse é bem conhecido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nem nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, coadunando com um contraposto do que diz esse versículo, vamos lá para aumentar a curiosidade da aparente contradição bíblica aqui nesse momento. Lá em Hebreus 11, o capítulo que é considerado o capítulo da fé, Hebreus 11, de 35 a 40, falando que as pessoas que tinham fé recebiam de maldições, de tristezas, totalmente oposto ao que o salmo que nós lemos no presente momento. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha que coisa linda. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho da sua fé e não obtiveram, contudo, concretizações de promessa, tipo a promessa do Salmo 91. Por haver Deus provido coisa superior a vosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí, amados, muitos leem esse Salmo 91 como sombra de proteção e colocando eu e você, nós, como personagem principal, como sujeito principal daquele Salmo 91 do texto lido. Como é que pode não coadunar nada disso que foi feito aqui? Isso aqui está falando de todos os mártires, discípulos que foram maltratados e não lhe vieram salvação física na vida terrena. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado, Paulo decapitado, João Batista abandonado, apodrecendo de velhice na prisão, e muitos outros não tiveram vida boa. Como é que pode isso não coadunar a proteção do Salmo 91 com esses aqui? Será que esses não tiveram fé? Os discípulos que viram Jesus de perto deixaram morrer, e muitos deles iam cantando hinos de louvor. Dizem que os que foram queimados lá em Roma, eles eram queimados e pendurados nas ruas e ateados fogo em seus corpos, para que a chama clareasse as ruas à noite, para que as pessoas pudessem transitar. Olha como que foram humilhados todos esses. E aí, como é que fica? Salmo 91 não coaduna com isso aqui? Salmo 91 está errado? Isso aqui está errado. Qual parte está errada? Nenhuma, amados. Aí, com todas as formas de interpretação que eu li aqui,
há uma muito importante que chama análise das diferentes dispensações. Então, esse salmo, embora não esteja na nossa dispensação atual, que vai de Atos 2 a Apocalipse 3, ele refere-se a um ser. Homens de Deus, acredite em mim, não existem. Nenhum. Existiu e existe até hoje, desde antes da fundação, o Filho do Homem. Esse é o homem considerado Deus. E amados, por exemplo, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, um dos versículos. E esses homens, todos parece que não está, há uma inverdade em tudo isso aqui. Como que isso não coaduna? Como é que pode isso acontecer dessa forma? Seria a Bíblia errante? Será que a Bíblia está errada? Amados, esse Salmo 91 nada mais, nada menos é do que um salmo profético, um salmo messiânico, falando do Filho do Homem, falando daquele que escolheu a tua igreja desde antes da fundação do mundo. Fala de Jesus Cristo. É muito lindo. Então era pesado, não está valendo para a presente dispensação que vivemos aqui nesse momento. Ele é o único, Jesus, que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que o único que viu a Deus, porque foi o único que de lá veio. Ele é o Alfa e o Ômega. Viveu aqui 1000 anos antes desse Salmo 91 ser escrito e habita desde a eternidade com o título de o grande eu sou, que vigia o quesito dos atributos de Deus, que chama atemporalidade. O tempo para ele não existe, pois ele criou o tempo. Einstein criou a fórmula do tempo, espaço, velocidade, na qual, na fórmula dele, ele reconheceu que quando não há matéria, não há o tempo. O tempo, a letra T, responsável pela letra T, na forma de Einstein, há outros incógnitas que formam esta fração e essa fórmula matemática, que Einstein provou que onde não há a matéria, não há o tempo, e Deus é espírito, e importa que todos o adorem em espírito e em verdade. Portanto, se Deus não tem a matéria vinculada em seu nome, não pode ele estar submetido ao tempo. Fui lá na matemática para analisar Deus. Todas as áreas a gente consegue visualizar nosso Pai Celestial. Então, amados, a partir de agora, dever de casa é ler o Salmo 91 todo, de uma forma totalmente diferente do que é ensinado por aí. Então, amados, continuando, houve um intervalozinho aqui, tive que fazer um corte. Continuando, então, analisando aqui as diferentes formas de Cristo, e eu estava falando que ele está em toda a Bíblia, de capa a capa. Nós podemos analisar que ele está em todos os versículos da Bíblia, quase todos. Vamos ler lá, primeiro livro, do primeiro versículo, do primeiro capítulo da Bíblia. Lá diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Olha ele lá na figura de a segunda pessoa da Trindade. E lá a tradução foi escrita em hebraico, a Bíblia do Velho Testamento, e essa tradução correta no original diz assim: Eloá significa Deus, Eloi significa Deus no plural, só que ele lá não é dito no plural, ele quer dizer plural, mas não é falado. Então a tradução seria de uma forma que não seria tão transparente no português, então eles traduziram dessa forma, mas a tradução ao pé da letra deveria ser da seguinte forma: os Deus criaram os céus e a terra. Por quê? Porque ali Deus, sendo plural, relembra e anuncia que não foi um só, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Daí, no primeiro versículo da Bíblia já tem a segunda pessoa da Trindade. E ele está também no último versículo do último capítulo do último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. O apóstolo João nos despede com o nome do próprio. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Ô glória! Então, amados, Cristo está em toda a Bíblia. Lá em Apocalipse, acabamos de ler aqui, ele é juiz, guerreiro e conquistador. Ele também está nos evangelhos como o próprio Deus que veio em carne. Lá é dito o próprio nome, é fácil de achar Cristo nos evangelhos. Ele está também nas epístolas, nas cartas dos apóstolos, em forma de visões reveladas aos apóstolos e aos discípulos. E temos também no local mais difícil de achar Cristo, que era no Velho Testamento, que somente através de uma interpretação afiada, de forma bem persuasiva, que conseguimos achar. Quando eu vou ouvindo alguma pregação, seja na internet, onde eu vou estudar a palavra por aí afora, quando eu vejo algum pregador lendo o Velho Testamento, eu ligo logo o meu sensor crítico. Será que ele vai falar de Cristo? Será que ele vai localizar o meu Salvador lá? É automático, já fico ligado. Quando ele está falando lá, se não falar Cristo, algum erro já houve, de cara dá para ser visualizado na pregação. Então vamos passear um pouco no Velho Testamento para a gente analisar e ver se é verdade, se Cristo está mesmo em todas as páginas da Bíblia. Então lá, por exemplo, vamos começar alguns exemplos para ilustrar, para a gente ter essa visão correta. Lá em Gênesis, ele aparece como uma figura do segundo Adão, Adão que trouxe o pecado, e Cristo viria como o segundo homem, o segundo Adão que tiraria o pecado. Ali já é representado quando Adão e Eva pecou e o nosso Deus providenciou um cordeiro, um animal puro, para que fosse tirada a sua pele, morto, e através dessa sua pele cobrisse a vergonha do pecado de Adão e Eva. Ali já estava representado o nosso Salvador, lá no início de tudo. E é muito lindo. Então Jesus também na figura de Moisés e de Arão, lá no início do Velho Testamento, como uma figura de mediador entre Deus e os homens. Deus que trazia sua palavra a Moisés e o Moisés que o revelara ao seu povo. Jesus também aparece lá no Egito como de nome José, famoso José do Egito, que veio e foi traído pelos seus irmãos, simbolizando Cristo, que seria traído pelo seu povo escolhido, Israel. Jesus como um cordeiro provido para substituir Isaac, aquele Isaac que seria morto, e apareceu um cordeiro de surpresa para Abraão, salvando Isaac, que me representava representava você, Abraão Deus, Isaac era eu e você. E quem você acha que era o cordeiro que substituiu eu e você, Isaac? Quem? É nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus como o quarto homem da fornalha, lá quando os três homens de Deus, os personagens de Deus, lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, muito lindo, eles foram livrados da fornalha. E vamos ver quem estava de companhia. Este capítulo de Daniel, faço questão que a gente leia, está lá no livro de Daniel, capítulo 3, vamos lá no Velho Testamento procurar Jesus. Livro de Daniel, capítulo 3. Esse eu vou ler, que essa história é linda demais, merece uma leitura dessa palavra. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor teria levantado. Então se ajuntaram.
Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais daquele local. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a todos os povos, nações e homens, de todas as línguas, no momento em que ouvirdes a trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa que Nabucodonosor tinha levantado, todos deverão se ajoelhar e prostrar diante da mesma. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso por esses três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não ter se prostrado, os únicos três que não se prostraram diante da imagem, então Nabucodonosor mandou que os trouxessem à sua presença e falou: Nabucodonosor, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meu Deus, Deus com letra minúscula, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes a trombeta, se ajoelhar? Versículo 16. Responderam eles: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se for da vontade dele não nos livrar, morreremos e deixaremos bem claro que Senhor é somente o nosso, Deus vivo e verdadeiro. Então Nabucodonosor irou-se, mandou aumentar as chamas 7 vezes mais, como o que era de costume. Então esses homens foram atados, amarrados com seus mantos e túnicas e chapéus e todas as suas roupas, e foram lançados na fornalha acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremodo muito acesa, e as chamas de fogo mataram até os homens que chegaram próximo para lançar de cima esses 3 homens. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e disse aos seus conselheiros: mas não eram 3 homens que lançamos na fornalha? Estou vendo 4. E a figura desse 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, aleluia! Esse é o 4º homem da fornalha, meus irmãos, que aqui no Velho Testamento, no livro de Daniel, nós viemos achá-lo. Então Nabucodonosor surpreendeu-se e mudou-se o seu semblante, e ele pronunciou. Então chegou o rei à porta da fornalha sobremaneira acesa e disse: venha para fora, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles saíram. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeito, governadores e conselheiros do rei. Viram que o fogo não teve poder algum sobre seus corpos. Destes homens nem foram chamuscados os seus cabelos, oh aleluia, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus desses homens, que enviou o seu anjo e o livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. E o rei, e a partir dali a história, irmãos, conta que o rei emitiu o seguinte decreto: a partir de hoje, todos que não se ajoelharem diante do Deus único e verdadeiro de Sadraque e Mesaque Abdenego será lançado na fornalha. E a conclusão dessa história é que o rei mandou pegar as pessoas que eram culpadas de promover calúnia e difamação e injúria contra esses 3 homens, por ter provado nessa fornalha que Deus estava com eles, e tudo que disseram de mal contra eles era mentira. Deus ordenou que esses homens que deduraram ele falsamente, que fossem lançados na fornalha.
Oh, glória! Essa é uma das partes mais lindas que a gente encontra Cristo. E é assim toda a palavra de Deus. Continuando então, Jesus lá em Isaías leva o nome de conselheiro, Isaías 9:6. Isaías 9:6 nos alegra com essa seguinte mensagem: o povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Então, continua em Isaías, tem mais uma parte muito linda, Isaías 7:14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz, e lhe chamará de Emanuel. Olha Jesus Cristo aqui, andando e estando presente de todas as formas e figuras aqui. Daniel 6:22 também, Daniel 6:22, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo. Oh, glória! Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, significa Jesus Cristo. Quando ele fala um anjo, aí realmente é serafim, querubim ou o anjo do céu. E é muito lindo. Oh, glória! Isaías 53:2, de 2, 5, 10 e 12. Isaías 53. Que viagem ao Velho Testamento para achar Jesus Cristo. Toda a pregação que você ouvir, você ligue seu espírito crítico e espere o pregador achar ele lá, onde, qualquer que seja a página do Velho Testamento. Ele é o fim, é o início, é o alfa, é o ômega. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Quem você acha que é esse? Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens lhe escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões na cruz, e moído por nossas iniquidades, a minha e a sua. O castigo que hoje nos traz a paz, paz com Deus, lá de Romanos 5, começou aqui, ô glória, nessa profecia de 2000 anos antes de Cristo vir na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a minha e a sua. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Oh, glória! É muito poder. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Amados, 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, amassar, espremer, como uma máquina que moe carne. Amados, outro dia eu estava lendo sobre ovelha, carneiro, cordeiro. Dizem que é o animal mais burro da face da terra. Ele sabe que está indo para a morte, mas ele não volta atrás, ele não grita, ele não chora, fica de boca fechada o tempo inteiro. Dizem que ele só solta o barulho do som da sua boca quando vê o pastor de alegria. E a ovelha, quando vai ao matadouro, mesmo vendo que a que está na sua frente está morrendo, a outra da sua frente está morrendo, ela não entende que ela está indo para a morte.
ou entende, mas não abre a sua boca. Tamanha é a sua inocência, e ela vai de boca fechada. Por isso que Jesus Cristo é comparado a um cordeiro. Jesus está em todo o livro de Cantares, um livro de prosa e verso, de pensamentos lindos, que falam sobre o amor de Cristo, Ele representando o noivo e a sua igreja como a noiva. É a noiva que eu e você faz parte. Estamos esperando que esse noivo venha, e Ele virá nos arrebatar, nós que fazemos parte da igreja, nessa dispensação atual. Jesus pode vir a qualquer momento, antes mesmo que eu termine de fazer esse vídeo. Você está esperando por Ele, meu amado? Eu estou. É arrogância falar que você é salvo? Não, não foi eu que disse, foi Ele que disse, lá em João 5,24, oh glória! As minhas obras são boas, me traz o merecimento para tal? Não, a única obra que foi feita para isso foi a que Ele fez na cruz. É por essa obra que eu me agarro, é nessa cruz que eu me prendo. Então, Jesus, Jesus, Jesus. Amados, foi um prazer falar com todos, e que Deus nos abençoe e continue nos dando força para esperar o arrebatamento, que é para buscar a tua igreja, e nessa paz que diz, que reza do Romanos 5:1, é que nós vamos andando de fé em fé. Um abraço para todos os amados, e um dia eu quero ver você que está atrás dessa tela lá no céu, junto comigo e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.